Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast redondo e cremoso! Motherfucker! Parou. Não. Vamos parar, parou essa porra, inferno! Tô dizendo que é pra parar. Gente, que adianta eu começar um programa se vocês nunca prestam atenção em absolutamente nada que é dito dentro desse podcast? Quer apostar? Então, esse episódio é sobre isso. Por exemplo, acabou de rolar uma trilha de abertura aqui no podcast que eu tenho certeza que tu não parou pra prestar no que ela está te dizendo, porque ela está dizendo várias coisas, literalmente várias coisinhas que acontecem depois que a trilha acaba. Por exemplo, a primeira frase ali da trilha, dita pelo seu louco locutor, ela diz o seguinte: já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. A partir dessa frase, se tu quiser, tu não precisa nem mais ouvir o programa, ou nem vir me perguntar o que tem neste programa, o que trata o teu podcast, do que fala o Sonic Cast. Gente, a frase já diz tudo. Já vai começar, ou seja, o programa, aquela maluquice, porque é uma maluquice, só existe dentro da minha cabeça. Eu gravo e dou de presente pra vocês ouvirem, só que nem todo mundo entende do jeito que ela é feita, todos os seus significados. O que tem nela? Personagens aleatórios, ou seja, os personagens do programa, os convidados, os assuntos, tudo misturado de uma forma aleatória, dentro de uma narrativa gonzo. Aí vem aquela clássica, meu Deus do céu, o que vem a ser narrativa gonzo? Já foi explicado aqui no podcast, já falei sobre isso em alguns vídeos. O que é narrativa gonzo? Todo o Sonic Cast, toda a formatação, toda a criação do Sonic Cast é uma narrativa gonzo. O que vem a ser narrativa gonzo, Sonic? Bom, narrativa gonzo é o estilo de narrativa ou de jornalismo, né? Jornalismo gonzo também se diz, em que o autor se coloca dentro da história. E aí vem o motivo, né? Sonic Cast, o podcast onde o Sonic conta a sua própria história, ou seja, é uma narrativa gonzo. Todas as histórias, os personagens aleatórios, os convidados, os assuntos têm de alguma forma a ver com a história do Sonic. Ele que foi atrás, ele que vivenciou aqueles fatos, ele que está te contando, ele quem, no caso eu estou te contando, né, seus retardados. Mas enfim, essa é o resumo da primeira frase dito na abertura que tu nunca presta atenção. A segunda frase diz o seguinte: vem lá o filhinho, né, a criança, e diz o seguinte: tem sempre o meu pai conversando com alguém, ele é muito louco e o convidado também. Bom, o meu pai porque ali quem está falando é a criança é filha do Sonic, na nossa imaginação. Então o meu pai que ela se refere é o Sonic conversando com alguém, ou seja, você que está ouvindo, ele está conversando. Não é necessariamente no momento da conversa com o convidado. Não. Com você mesmo. Nesse momento, você está ouvindo este programa. Eu estou conversando com você. Sou eu aqui gravando num silêncio. Veja, silêncio.
apenas a trilha na minha casa e você ouvindo no seu fone de ouvido. Ou seja, estou conversando contigo. É a famosa vozinha na sua cabeça. Bom, como diz ali, conversando com alguém, ele é muito louco, ele, o Sonic NM e o convidade também. O convidade é a coloca, ela não fala convidado, ela fala convidade. Esse termo adaptado para a linguagem, vamos colocar mais coloquial, né? A famosa linguagem neutra, vamos dizer assim. Por quê? Por que convidado? Não, temos mulheres também. Tivemos a possibilidade de termos até convidados trans no programa, convidades trans no programa, e não tivemos. Mas sim, aqui temos sempre convidados, porque independente do gênero, você vai sempre ouvir um bate-papo com uma pessoa ou apenas com eu mesmo na sua cabeça. Daí a próxima frase é o nosso patrãozinho, nosso Silvio Sonic, que diz o seguinte: do humor à coisa séria, eu tô ficando empolgado, é tudo incrementado, vai ficando bagunçado. Bom, o seu Silvio Sonic, ou patrãozinho, vocês conhecem, né? Ele eventualmente aparece aqui no programa e é sempre aquela pessoa que fazia assim... Mas oi, é ritmo de festa, oi. Então ele é sempre muito empolgado, ele está ficando empolgado, porque é tudo incrementado, né? Tem dica cultural, tem assuntos do dia, tem coisas do cotidiano, tem música, tem arte, tem cultura, tem de tudo, ou seja, tudo incrementado, mas vai ficando bagunçado. Bom... temos depois aquela vozinha que entra, aquele velho chato que ninguém suporta. Como é que é? Olha, tio, muito boa noite, você está falando de mim? Sim, estou falando, por favor, saia daqui. Ele diz o seguinte: o clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Por que o clima é agradável? O clima da conversa, do bate-papo, mas o clima do tempo, porque... se vocês não sabem, este aí que fala com aquela voz chata é o seu Kun, o velho da previsão do tempo aqui no Rio Grande do Sul. Então, o clima é agradável, é apenas um pitaco, uma piadinha, um trocadilho com essa questão do clima. E aí que ele fala, né, que porque agora vai ficar bem pesado. E aí entram guitarras, bateria, baixo, a trilha fica aquele rock mais pesado, com aquele vocal, aquela nossa emulação de Corey Taylor do Slipknot. Esta é a homenagem para aquele momento, porque de fato ela fica pesada, dizendo: vai começar o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, motherfucker. Porque um bom Corey Taylor termina suas frases raivosas com motherfucker. Bom, agora que eu expliquei a trilha de abertura pra vocês, eu posso começar esse programa. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Não, mas isso é meio óbvio também. Todo episódio, ou praticamente quase todos, eu começo dizendo que fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM. Isso é óbvio. Todos eu faço isso. Depois eu digo que você está no Sonic Cast, pra você que está ouvindo e não sabe por que clicou naquele episódio ali no meio do Spotify e entender onde é que você tá chegando, que é o podcast redondinho e cremoso. Mas por que todo episódio eu vou lá e faço isso? Bom, deixa eu te explicar também. Eu digo que eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM porque quando eu criei a Crazy Art Sonic NM há uns, vamos colocar, 16 anos atrás, ela estava apenas dentro da internet, nas páginas, tudo mais. E eu tinha um fotolog, cujo título do fotolog era Crazy Arts Sonic NM. E aí quando as pessoas vinham comentar comigo alguma coisa, enfim, deixar um recado, qualquer coisa ali dentro da página, elas faziam a pergunta: e aí, Crazy, como é que tu tá? E aí, Crazy? Meu Deus, elas não entenderam que é Crazy Art Sonic NM. Artes loucas Sonic NM. Eu sou o Sonic NM. Eu não sou o Crazy. Crazy é o nome da marca. E aí eu sempre dizia: não, galera, aqui é o Sonic. Crazy é o nome da marca. E eu pensei: cara, isso não tá dando certo. Eu criei um negócio que tá me sacaneando, tá me ferrando. Meu apelido é Sonic. Eu quero que as pessoas me chamem de Sonic, afinal de contas. O Crazy não pode ser mais forte do que o próprio apelido dado. E aí eu pensei: não. Quando eu comecei a gravar vídeos, me filmando, mostrando os meus trabalhos, as coisas que eu fazia e colocava na internet, eu dizia:
Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, ou seja, pontuava bem que eu era o Sonic NM, que Crazy Art Sonic NM era a marca, mas eu falava nesse tom de voz mais calmo, mais devagar, porque essa questão de falar assim, desse jeito, eu fui aprimorando para o Sonic Cast, por isso que quando começa o programa eu falo... Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Opa, mais um negócio pra eu explicar. Por que é Sonic Cast? Escrito desse jeito, Sonic com S maiúsculo, Cast com C maiúsculo, tudo emendadinho, como se fosse uma palavra só. Bom, eu tive uma primeira tentativa de escrever Sonic Cast com um único C. Seria Sonicast, o C do Sonic para o C do Cast. Aí eu botei ali no Spotify, pimba, já existia um Sonic Cast. Eu pensei, puta que pariu, o que eu vou fazer? Já sei, então o meu vai ser Sonic Cast. E aí eu juntei o C maior do cast encostadinho no Sonic. Por quê? Caso vocês não saibam, em inglês a palavra cast quer dizer elenco. Ou seja, coisas que eu vou elencar. Não apenas um elenco de personagens e atores de um filme. Qualquer coisa é um elenco, afinal de contas. Eu estarei fazendo um podcast onde eu vou contar coisas, elencar coisas. Então... vou encostar no Sonic para que seja uma palavra só. Por quê? Porque é o elenco do Sonic, ou seja, de quem está junto do Sonic, coisas encostadinhos do Sonic. E aí vem as histórias de vida do cara, vem os personagens, vem os convidados, vem qualquer coisa. Todas têm que se relacionar com o Sonic. Por isso, Sonic Cast se escreve tudo junto. E aí no final eu falo, o podcast redondinho e cremoso. Bom, essa aí talvez seja a história mais legal de todas e já contada aqui nesse podcast algumas vezes. Vamos contar pela terceira ou quarta vez. Bom, quando lancei o episódio piloto do Sonic Cast, mandei para toda a minha lista de contatos, tudo mais, meus amigos, minhas amigas e galera em geral. Bom, e aí... Dinho Farias, o cara que lá atrás, quando eu nem pensava ainda em gravar um podcast, um dia tinha chegado pra mim e falado assim: cara, tu é muito criativo, muito louco, tu tem que ter um podcast. E aí, quando eu lancei esse episódio piloto e mandei pra todo mundo, ele ouviu o episódio piloto e mandou a seguinte frase: cara, está ficando muito bom isso aí, está ficando redondinho e cremoso. Eu pensei, perfeito. Vou usar essa frase para ser uma homenagem para o cara que me deu a ideia lá atrás de eu ter um podcast. Quando ele ouve o piloto, ele pensou numa frase engraçada, vai ser o bordão. E eu cheguei para ele e falei exatamente isso. Seu Dinho Farias. Não sei se tu usa essa frase sempre ou não, mas a partir de agora ela vai ser o bordão do podcast. E aí no início, ali nos primeiros episódios, episódio 1, episódio 2, 3, eu fazia ali, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, meio envergonhado ainda, eu pensava, cara, não... parecia que, tipo, eu queria que aquilo ali virasse o bordão, mas nem eu tava tendo a confiança verdadeira do que aquilo ali tinha força pra ser o bordão. Eu falei, não, eu tenho que acreditar nas minhas próprias loucuras. Afinal de contas, é Crazy Art Sonic NM. E aí eu falo, você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, né? Então toda aquela entonação de voz para dizer que, de fato, você, sim, você, estou falando com você mesmo, você que está ouvindo, você está onde? No Sonic Cast, que é o quê? O podcast redondinho e cremoso. É só olhar ali no teu Spotify. O que tá escrito do ladinho enquanto ouve? Sonic Cast. Ou seja, um fato, você não pode negar. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Que cansado. Bom, deixa eu aproveitar para tomar um golinho d'água. Só um pouquinho. Vamos lá, vamos dar esse golinho d'água juntos. Atenção, é no 3. É 1, é 2, é 3. Gole d'água do Sonic. Agora sim. Aliás, vocês sabem por que eu dou o golinho d'água clássico do Sonic Cast? Bom, começou como um recurso vocal e agora, nesse momento, ele virou apenas cenográfico. Eu até precisava tomar uma água aqui, mas hoje em dia ele é apenas cênico. Vou contar. Quando eu comecei a gravar o Sonic Cast, ainda na pandemia, no ano de 2021, o que eu fazia? Igual eu tô fazendo aqui hoje. Estou sentadinho na minha mesa, colocava aqui o celular do meu lado, dava play e começava a falar. E falava. E daqui a pouco eu cansava e dizia,
gente, desculpa, eu tenho que dar um golinho d'água. E dava um golinho d'água. E aí, com o passar do tempo, eu vi que as pessoas me diziam, cara, sempre que tu fala que tu vai dar um gole d'água, eu paro e tomo água junto. Só que, tipo assim, eu não parava pra tomar água pra bonito. Não, é porque, de fato, eu precisava tomar água. E aí, com o tempo, esse golinho d'água foi ficando mais incrementado. Eu dizia, vamos dar esse golinho d'água juntos. E aí parava e dava o golinho d'água. Até que eu me dei conta de uma coisa, que eu posso fazer isso que eu vou fazer agora. Não percebeu o que eu fiz? Vou fazer de novo. Isso que eu vou fazer agora. Não percebeu? Bom, eu me dei conta, sabe-se lá por quê, não tinha me dado conta antes, que eu posso pausar a gravação enquanto eu estou falando. Mas eu não posso esquecer onde é que eu parei na minha linha de raciocínio. Então, eu pauso igual vou fazer agora. E tirando pause, eu continuo falando qualquer coisa. É tipo uma edição, só que feita ao vivo. Então, hoje em dia, quando eu canso e tenho que parar pra tomar água, eu não conto mais pra vocês que eu vou fazer isso. Eu simplesmente faço isso que eu vou fazer agora. Dou um pause, tiro do pause e tomo a minha água. E aí eu deixo o golinho d'água clássico do Sonic Cast para ser mais um momento de um programa feito de propósito. Dou um gole d'água fazendo muito barulho no microfone para que você que está com fone de ouvido preste atenção que de fato eu estou tomando água. Então saiba, o golinho d'água clássico do Sonic Cast, que, digamos assim, na terceira temporada toda ela ele já é bem cenográfico, assim, bem forçado, ele foi feito de propósito para aparecer como um momento do programa, porque durante a gravação eu tomo muito mais goles d'água que eu simplesmente não falo, eu simplesmente faço isso aqui, fiz de novo, coloco no pause, tiro do pause a hora que eu bem quiser. Bom, depois de eu iniciar o programa, o que eu pego e falo? Eu falo que você me encontra nas redes sociais por @Sonic_NM, que você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, no caso, pelo Sonic Maquetes. Por que eu faço isso no início do programa? Mais uma coisa que eu vou te contar. Antigamente, mas ainda na primeira temporada, eu pegava e falava todas as minhas redes sociais no final do programa. E aí eu percebi que ficava meio chato aquilo, porque assim, tipo, já contei todas as coisas que eu queria contar no programa. Se eu parava no final pra ler minhas redes sociais, talvez as pessoas não fossem ouvir o programa até o final. Porque se eu ouvisse um programa 2, 3 e percebesse que eu tava fazendo sempre aquilo, aí, pô, não preciso mais ouvir a partir dali. Então eu modifiquei de propósito, coloquei as minhas arrobas no início do programa, porque aí quem está ouvindo é obrigado a ouvir aquela arroba todas as vezes. E se por um acaso a pessoa nunca ouviu o programa e não me conhece, ela vai ouvir a partir dali e vai saber que eu sou o @Sonic_NM, que eu tenho um Instagram também para as maquetes, que é o @Sonic Maquetes. Enfim, faço isso de propósito. Assim como eu sempre dizia para você deixar 5 estrelinhas no Spotify. Para quê? Para deixar nós bem avaliados no Spotify. Mas o que é que andou acontecendo? Bom, se você é ouvinte aí de episódios atrás, sabe, alguma pessoa ou várias pessoas, que eu não sei o porquê, uns tremendos de uns filhas da puta, descobriram o Sonic Cast e começaram a avaliar o Sonic Cast com 1 estrela ou 2 estrelas. E a nota foi descendo. Até a 31ª estrela, nós tínhamos 5 estrelas bonitaças, redondinhas e cremosas. Da 32 em diante, baixou de 5 estrelas, num dia virou 4,9, depois 4,8, depois 4,5, até chegar em 3 ponto alguma coisa. Não sei nesse momento qual é a nota que tá, mas tá uma nota muito baixa. E estamos com, sei lá, 60, 70 avaliações, um absurdo, mais do que o dobro do que eu já tive em quase 3 anos de programa. Do nada, ganhamos mais do que o dobro de avaliações em poucos meses e a nossa nota despencou. E aí eu parei de dizer para as pessoas deixarem 5 estrelas. Eu digo o quê? Que você, por favor, siga o Sonic Cast no Spotify. Por quê? Para você receber a notificação sempre que eu lançar um novo episódio. Por que eu digo isso? Por quê? Porque eu quero privilegiar as pessoas que ouvem o programa de verdade. Se você é um ouvinte que presta atenção, geralmente eu posto nas redes sociais o Sonic Cast na quinta-feira de manhã.
é o dia que geralmente eu acordo, tomo meu café, boto uma cadeirinha de praia em frente à minha casa, pegando um solzinho e fico ali no celular compartilhando. Mas eu posto o podcast no Spotify na quarta-feira à noite, ou na real ali depois das 18 horas, 19 horas, geralmente já faço isso. Por quê? Porque teve uma vez que eu fui postar o podcast e queria divulgar nas minhas redes sociais, e postei, passou uma hora, podcast não apareceu no Spotify, passou 2 horas, podcast não apareceu no Spotify, demorou quase um dia pra ele entrar no Spotify, eu consegui pegar o link e mandar pras pessoas. Eu fiquei, cara, que bosta isso, porque eu me planejei pra fazer tudo num dia só. Pensei, não, vou fazer diferente, eu quero divulgar na quinta-feira, então eu posto na quarta-feira, ele tem 12 horas, sei lá quantas horas até eu parar de novo e mexer no meu telefone pra divulgar pras pessoas, porque o link já vai estar lá. E aí tem gente que vem me mandar hashtag do episódio, ou fazer história que ouviu, tipo, antes de eu fazer a divulgação, dizendo, fui mais rápido que tu, fui o Sonic, não sei o que. Não, que ótimo, porque é de propósito, é pra você que é inscrito receber essa notificação primeiro. Postei, pá, recebi a notificação, porque eu vou divulgar pra geral no dia seguinte. Aí quem é tipo povão vai receber no outro dia, entendeu? Tu que é especial, que foi lá e te inscreveu, como eu peço em todos os episódios, vai receber antes. Então essa é a jogadinha. Bom, e eu sempre peço também que faça um story me marcando no Spotify. Por quê? Porque eu cansei de pedir pra me deixar 5 estrelas. Depois que a nota começou a baixar, eu tive que inventar uma outra coisa. Então eu voltei a pedir de forma bem ferrenha que o ouvinte do Sonic Cast faça aquele story marcando a nossa arrobinha, @Sonic_NM, compartilhando o episódio. Bom, e aí, geralmente eu também, nessa abertura ali do episódio, falo o número do episódio. O episódio 36, que lembra não sei o que. O episódio número 9, que se virar ao contrário é 6. O episódio 24, não faremos piada porque somos mais velhos do que isso. Enfim, pegava este momento do número, sei lá por quê, e fazia uma piadinha com o número. E aí eu fiz isso uma vez, fiz isso outra vez, e eu pensei, cara, vou fazer isso sempre. Vai virar também uma marca das pessoas saberem, quando eu lançar aquele número do episódio, qual será o trocadilho ou a lembrança que eu farei referentes ao episódio. Bom, passada essa parte de abertura, você sabe, eu tenho que falar deles, de quem? Do nosso patrocinador, a galera da Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram e também no TikTok em @DraftPersonalSoccer. Mais uma mentira que eu conto pra vocês. Como assim, Sonic? Mentira? Por acaso não é no Instagram e no TikTok, @DraftPersonalSoccer? Não é uma academia de futebol que eles dão as práticas de exercícios físicos com futebol? Não. Tudo isso é verdade, Só que assim, a Draft nunca patrocinou o Sonic Cast. Não, gente! Isso aí é mais uma palhaçada que eu inventei nesse podcast. A Draft Personal Soccer nada mais é do que a empresa do meu cunhado, Eduardo Sartori, também conhecido como Dudu Sartori, que já participou, sim, de fato, do Sonic Cast aqui, episódio número 30. No episódio número 6 do Sonic Cast, ou no 7, eu acho que é no 7, eu não vou ter certeza agora, mas eu acho que é no 7. Ele me deu, no episódio 6, ele terminou de ouvir o episódio 6 e me deu de presente um microfone de lapela. E aí, ele ali, ouvindo o podcast na moto, ele botava o fone por dentro do capacete, ficava ouvindo e dizia pra mim se eu gostava de ouvir o Sonic Cast quando ele tava na moto. Então, como naquela época os episódios eram mais curtos, dava certinho, às vezes, o tempo de uma viagem e outra entre a Zona Sul, onde ele dá aula, e a casa dele. E ele pensou, cara, vou dar um microfone de presente pro Sonic pra dar aquela incrementada no podcast. E aí, eu fiz o episódio 7 dizendo que nós tínhamos, de fato, ganhado o primeiro mimo do Sonic Cast. E brinquei que eu tanto pedia patrocínios do Sonic Cast que de fato eu fui patrocinado por um microfone. E aí, dei aquele episódio ali, microfone, parará, falei da Draft, falei do Dudu, etc. E o episódio andou. Aí passou o episódio seguinte e eu pensei, cara, mas, porra,
Eu tô fazendo pelo segundo episódio seguido o podcast com o microfone que ele me deu. E vou seguir fazendo episódios com o microfone que ele me deu. O único objeto além do meu celular pra gravar a porra do podcast é o microfone que eu ganhei. Cara, isso aqui, de fato, foi um patrocínio, foi um presente, afinal de contas. Eu não teria microfone, não ia comprar. E aí, pensei, já sei, em todos os episódios vou falar da Draft Personal Soccer em um gesto de amor e gratidão por ele ter me dado o microfone. Da mesma forma que o redondinho e cremoso é um gesto de gratidão em todos os episódios para Dinho Farias, que afinal de contas inventou a frase e também deu a ideia de um dia eu ter um podcast, então o @Draft Personal Soccer será falado em todos os episódios. Nunca ganhei dinheiro do Dudu pra falar da Draft Personal Soccer, ele nunca me pediu, ele nunca falou, por favor, agora fala em todos os episódios, senão eu vou ficar sem aluno. Não, ele nunca fez isso. Eu achei que seria legal, já que o Sonic Cast, na origem de tudo, é tipo um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse e que de fato existe, só que tá no Spotify. Eu pensei, o que os programas de rádio têm? Tem patrocínios, então vou todos os episódios falar da Draft Personal Soccer, porque quando eu estiver lá no episódio 20, no 30, no 40, no 50, as pessoas não vão saber lá no episódio 7 que ele me deu um microfone de presente. Então vou seguir falando e as pessoas talvez sigam o cara, daqui a pouco acham legal o trampo dele, daqui a pouco querem marcar um treinamento, não sei, vou fazer esse agrado pro meu cunhado, que também é um dos meus melhores amigos, acho que ele vai gostar. Bom, agora que nós falamos do nosso patrocinador, vocês sabem que aqui no Sonic Cast nós temos também aquele projeto social em que nós somos os parceiros apoiadores. O projeto social se chama Projeto Reciclave. É recicla de reciclar e clave de sol, aquela notinha musical bonitinha. Para isso, você vai no site dos caras e vê tudo que eles fazem. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repite de novo, reciclave.com.br. Mas... não, pera aí, velho. Não posso simplesmente passar por isso reto. Claro que não. Por que o projeto Reciclave é falado... me engasguei aqui. É falado em todos os episódios do Sonic Cast. Bom, caso você que está ouvindo nesse momento não saiba, eu vou te contar. Na primeira temporada, o projeto Reciclave foi dica cultural, não lembro em qual episódio. Teve um episódio lá que foi dica cultural. Aí teve um outro episódio em que o nosso mano, professor Pedro Henrique Sena, que é o projeto Reciclave, caso vocês não saibam, estava ali ouvindo, me falou de uma coisa que eu tinha dito meio errada, ali um termo que eu tinha usado meio errado, e eu pensei, cara, posso fazer desse limão uma limonada. E aí peguei aquele termo e no programa seguinte falei de outros termos errados que a gente falava, que são racistas e tudo mais, parará. E eu tô dando 2 exemplos, tá? Eu sei que ao longo da primeira temporada, várias vezes o professor Pedro Henrique Sena, né, o Pedro Sena, pra mim o mano Pedro, ouvia o episódio, comentava alguma coisa, eu ficava com aquilo na cabeça e daqui a pouco no próximo episódio falava daquilo de novo, ou me dava uma ideia que eu acabava usando, enfim. O mano Pedro é um ouvinte muito fiel desse podcast. Aquela coisa, não basta ser só amigo do cara que tá fazendo, ele ouve de fato, prestigia o trampo, participa, diz o que ele achou, manda hashtag, faz story compartilhando o episódio, tipo, faz vários negócios. E aí, lá pelo episódio, deixa eu pensar, 26 ou 27? Eu acho que é 27, nós falamos que o projeto Reciclave tinha aparecido no Jornal do Almoço com o Sonic Cast. Vou contar essa história. Já contei por aqui, mas dane-se, vou contar de novo. O Pedro ganhou um convite da RBS TV através do Seguidor F para aparecer no Jornal do Almoço num quadro chamado Conexão JA. E aí o cara perguntou pra ele qual era o cara que mais se conectava com o trabalho dele, com as coisas que ele faz na Reciclave para aparecer junto na reportagem. Aí o Pedro entrou em contato comigo e falou assim, mano, quer aparecer comigo na tela da Globo? Eu falei, óbvio que eu quero, né, cara? E aí rolou aquela reportagem que está até hoje marcadinho no meu feed do Instagram. A primeira marcação de todas lá, quando tu entra no meu Instagram, o primeiro vídeo, o da esquerda, o primeiro de todos, é a reportagem do JA. Gerou aquela matéria. E eu falei pra ele, cara,
Não interessa se essa matéria gerou ou não coisas boas para a Reciclave, se explicaram o projeto ou não direito, porque na real não explicaram muito, mas enfim, a partir de hoje, tu vai ter um quadro na tua vida, pro resto da tua vida, dentro do Sonic Cast. E aí, de fato, desde então, eu sempre falo do projeto Reciclave. Por quê? O Pedro me ouvia, participava ali do programa comigo, mandava sugestões de pauta, já tinha sido dica cultural, enfim, já tinha feito um monte de coisa envolvendo o Sonic Cast. E aí, quando ele precisou de alguém, ele me chamou pra aparecer com ele no programa. Isso é uma gratidão, sabe? Então eu achei muito massa e falei, beleza, então pro resto da minha vida eu vou falar do projeto Reciclave no Sonic Cast. E aí criamos o quadro Vai Tio Pedro com a criança. Depois, quando ele mandava os áudios dele no momento raivoso, virou o momento Vai Tio Pedro raivoso. Enfim, a partir daí fui inventando várias maluquices pra poder incluir o meu mano Pedro, mas a ideia é essa, né? Na verdade, o projeto Reciclave nunca pediu pra participar. Na verdade, uma vez, não sei se eu deveria estar contando isso, mas vou falar. O Pedro falou, cara, quanto que eu preciso te pagar pra tu sempre falar do meu trampo aí, ou falar uma vez, não sei o que. Eu falei, cara, sempre que tu quiser falar alguma coisa, tu me manda que eu falo. Tu nunca tem que pagar nada pra participar do Sonic Cast. Pra pagar pra participar do Sonic Cast é a galera de outras coisas, entendeu? A galera que... os playboy, quem tem grana, entendeu? Tipo, a minha galera, os meus aqui, estão comigo porque eu quero, entendeu? E aí... o Pedro, de fato, projeto Reciclave, que é um projeto incrível, que eu coloco assim, ó, meu peito, minha prova, assim, tudo muito foda. Ele é um grande cara, muito bom. Quem está ouvindo esse episódio sem ter ouvido nenhum episódio do Sonic Cast até hoje, acho difícil, talvez tenha algum ouvinte fazendo isso agora, mas, de fato, procure no site. Vou falar bem devagar agora, sem fazer palhaçada. www.reciclave.com.br. Recicla de reciclar e clave de sol. Lá tem os links pro Instagram, Facebook, redes sociais. Tem um monte de vídeo, foto, texto do cara. Tem como comprar o livro que o Pedro escreveu, assim, ó, uma cacetada de coisa. E de fato, o projeto Reciclado tem tudo, literalmente tudo a ver com as coisas que eu acredito e divulgo na arte. Então, esse projeto está de fato com a gente para sempre. Bom, passado aqui a parte do nosso projeto Reciclave, vocês sabem que nós temos aquele quadro que a gente fala de cultura, que ele, o seu louco locutor, anuncia. Por favor, chega aqui, seu louco locutor, faça a sua vinheta. Chega aí, pô! Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, mais um troço que eu preciso contar. Como é que surgiu a dica cultural do Sonic Cast? Bom, a gente vai ter que de novo voltar. Na primeira temporada do Sonic Cast, o objetivo do podcast, o único talvez, era eu pegar e ler os textos do meu livro. Sim, eu escrevi vários textos que eu pretendia transformar num livro e que eu nunca transformei, deixei numa gaveta. E aí, limpando um dia essa gaveta, encontrei aqueles textos e pensei, vou transformar esses textos num podcast. Só que se eu fosse pegar cada texto e ler cada texto no episódio, que era a minha ideia original, os episódios durariam 10 minutos, 15 minutos, porque eu iria ler o texto, fazer um comentário em cima e deu. Não iria, ser um podcast muito longo. Eu pensei, não, cara, o programa tem que ter pelo menos meia hora de duração, tem que inventar mais coisa. E aí eu pensei, cara, já que eu tô contando a história do meu trabalho, de como eu criei as minhas coisas, como eu fiz a minha arte, posso dar também dicas de outros amigos, amigas e amigas que também fazem arte, ou então qualquer coisa relacionado com cultura, porque eu acho que é importante. E aí sim surgiu falar disso no podcast. E o termo dica cultural, eu de fato roubei na cara dura da galera do Arquivo Punk Rock do Sul. Na época, eles tinham umas lives, durante a pandemia que eles fizeram, chamada de Live Arquivo Papo Punk. E lá, eles como é que funcionava? Tinha a galera que era do Arquivo Papo Punk, que eram umas 5 ou 6 pessoas, convidavam uma pessoa da cena independente pra trocar ideia. E aí, ficavam conversando com a pessoa, e aí quando terminava a live, todo mundo se despedia, e aí pediam pra aquele convidado dar uma dica cultural de algum livro que o cara estivesse lendo, alguma série que ele tinha gostado, um filme, enfim.
qualquer coisa que fosse cultural. E aí eu pensei, cara, isso é uma ideia legal. E aí o Sonic Cast começou um pouquinho depois de iniciarem as lives do arquivo. E aí eu pensei, cara, vou fazer uma dica cultural no meu programa. Inclusive, eu participei da live do Arquivo Punk Rock do Sul, dessa live aí do Papo Punk, é a edição número 10, e dei lá as minhas dicas culturais. Ou seja, a dica cultural do Sonic Cast já foi dada dentro do local aonde ela foi roubada. Olha só, essa foi a dica cultural ao cubo, literalmente. Bom, já que explicamos um pouquinho sobre a nossa dica cultural, vocês sabem que nós temos aqui no Sonic Cast aquele momento em que a gente pega esse microfone e que vocês mandam seus áudios, em que aquele momento de raiva, de ódio, que a gente deixa em frente ao microfone tudo aquilo que nos irrita, tudo aquilo que a gente odeia. Mas para isso, vocês sabem que eu preciso daquele outro personagem muito característico aqui do podcast, que ele faça a vinheta aqui do quadro. Ele é bem mais calmo que eu, bem mais tranquilo. É o querido Mário Juan. Por favor, querido Mário Juan, vem aqui e faça a vinheta. Vem aí, pô! Fala, galera do Sonic Cast. Aqui é Mário Juan. E esse é o momento redondinho e raivoso dentro do podcast Sonic Cast, que é o podcast redondinho e cremoso, Muito obrigado, meu querido Mário Juan. Bom, mais uma, óbvio que eu vou contar, né, gente? Como é que surgiu o momento redondinho e raivoso? Bom, estava eu um dia mexendo no meu celular e aí um cara chato para um caralho me mandou uma mensagem perguntando como é que ele faria pra banda dele participar e tal, porque a banda dele estava dando um tempo, mas ele queria ter um local para divulgar o seu projeto pessoal e tal, porque afinal de contas ele me conhecia e tal, e sabia que eu tinha um podcast e queria participar e que eu não sei o que, daí eu, puta que pariu, que louco chato, né? Eu pensei, cara, já sei, vou falar de ti como dica cultural. E dei como dica cultural a banda desse cara. Agora eu não disse o nome dele e nem a banda. Vocês que são ouvintes descubram aí de quem eu estou falando. Bom, passou um tempo, ele veio de novo, sim, de novo, querer participar como convidado. Eu falei, cara, eu só convido as pessoas que eu conheço, tem toda uma lógica do Sonic Cast, são histórias sobre mim, e aí aparecem as pessoas que eu falo, e parará, e não sei o que. Ele não quis entender. Chato para um caralho. E aí naquela mesma semana, 2 ou 3 pessoas vieram fazer a mesma coisa. Perguntar, se convidando, dizendo, quando é que tu vai chamar minha banda? Eu tenho uma banda, quero participar. Eu pensei, velho, as pessoas não estão ouvindo o programa, não sabem absolutamente nada de como é que se trata e querem ficar se convidando. Aí o que eu fiz? Peguei meu celular e gravei um vídeo bem irritado, falando que, tipo, o podcast é meu, que eu chamo quem eu quero, para as pessoas pararem de se convidar, que tá ficando chato. E mandei para toda a minha lista de transmissão do Instagram. O que eu não tinha me dado conta é que o chato, o primeiro aí que eu contei a história, tava nessa lista e recebeu o vídeo. Aí, obviamente, ele pensou que era pra ele. Até era um pouco pra ele, mas era pra ele condensado com mais pessoas. E aí, ele ficou puto da cara comigo, disse que eu era um sem caráter, que eu não era artista, que não sei... Assim, me xingou de tudo que é nome que possível. E aí, eu pensei, cara, que absurdo, né? Aí... uma das pessoas as quais recebeu esse vídeo era quem? Já citado aqui, o cara criador do termo redondinho e cremoso, seu Dinho Farias. Aí ele olhou o vídeo e comentou alguma coisa assim, agora tu deu a letra, agora tu deu o recado, agora eu acho duvido alguém se convidar. Não lembro como ele colocou, mas alguma coisa assim. Daí eu falei, pois é, cara, eu tava muito irritado, não sei o que, bararararará. Daí ele assim, cara... isso aí tá pesado, tal, tá bem raivoso. Daí eu mandei pra ele assim, está redondinho e raivoso. Porque ele tinha dito, tava raivoso no vídeo, enfim. Aí ele pegou e falou assim, cara, isso aí seria um bom nome de quadro para o teu programa. E aí, mais uma vez, Dinho Farias responsável por mais uma. Realmente, eu pensei, redondinho e raivoso é um bom nome para um quadro do programa. E aí, eu comecei a fazer o quadro sozinho, tipo, vinha aqui no microfone e falava as coisas que me davam raiva. Só que, tipo assim, eu sou um cara de boas, não fico com raiva o tempo inteiro, entendeu?
Quando eu tenho raiva de alguma coisa, eu sempre venho e trago no podcast. Mas eu pensei, cara, vai ser um quadro que vai durar uns 2 ou 3 episódios, porque se eu tiver que esperar ficar com raiva de alguma coisa pra fazer o quadro, não vai ter graça. Aí eu pensei, não, cara, eu posso fazer o seguinte, vamos continuar mantendo a narrativa gonzo, já explicada nesse episódio, porque vou pedir para todos aqueles que já participaram do Sonic Cast como convidados que me mandem um áudio dizendo isso, coisas que irritam, coisas que dão raiva, e eu pego e rodo no momento redondinho, raivoso. Mandei para toda a galera que tinha participado, mandei para mais alguns ali, no caso pedindo, né, para mais alguns ali que são ouvintes fiéis e tudo mais, e eu pensei, vou receber um monte de áudio, vou arquivar eles e vou rodando um por programa. E foi o que aconteceu, eu recebi na sequência, sei lá, uns 10, 15 áudios, não me lembro exatamente quantos. Não rodei todos e não guardei todos, porque ainda é uma narrativa gonzo, né? Ainda é Sonic Cast, ou seja, a linha editorial continua sendo eu. Ou seja, algumas reclamações eu não concordava. Eu não ia rodar no meu programa um troço que eu não concordo. E aí eu simplesmente agradecia e não rodava. Mas foi assim que surgiu um momento redondinho e raivoso. E por que o Mário Juan para fazer a vinheta? Óbvio, se o momento é redondinho e raivoso, temos que colocar raiva no microfone. Como contrabalancear isso? Pegando o nosso personagem mais calmo, mais tranquilo de todos, para que ele faça a vinheta. Agora sim, seu Mário Juan, por favor, se despeça das pessoas. Vem aí, porra! Falou, galera. Agora sim. Bom, se você estiver prestando atenção nesse programa, você vai me mandar a hashtag... mais um negócio. Puta que pariu, vou ficar o programa inteiro explicando hoje. Como que surgiu a hashtag do episódio parará, do Sonic Cast? Parará é o número, tá? Bom, quando lancei o episódio piloto do Sonic Cast, mais uma vez as histórias vão lá no piloto, mandei para toda aquela minha lista de transmissão muito maluca, e aí meu amigo Felipe Mi, que já participou desse podcast como convidado 2 vezes, falou pra mim que eu não lembro qual podcast que ele ouvia, que os caras faziam isso, pra saber se a pessoa tinha ouvido o programa mesmo, ou só tinha dado um joinha, um coraçãozinho, compartilhado sem ouvir porra nenhuma, só pra dizer que tá te ajudando. Eles deixavam uma palavra-chave escondida nos episódios e a pessoa que ouvia o programa mandava aquela hashtag. Ou no comentário do post, ou pra eles mesmos, mas enfim, mandava aquela hashtag. Dizia assim, tu poderia fazer isso. Eu pensei, cara, bela ideia. Ou seja, do episódio piloto, nós tiramos as ideias do bordão, redondinho e cremoso, e também da hashtag do episódio. Ou seja, fiz o bordão, lancei pra todo mundo ouvir, as pessoas foram ouvindo, até eu gravar o episódio 1, eu já tinha 2 coisas prontas, o bordão do podcast e o lance da hashtag. E essas 2 ideias foram se mantendo aí desde que, enfim, foi rolando os episódios do Sonic Cast. Mas podemos fazer pra esse episódio, né? Se você, de fato, ouviu esse episódio do Sonic Cast, você me manda a hashtag Entendi Tudo. Mas se tu tá ouvindo o episódio e até agora não entendeu nada, tu manda a hashtag Não Entendi Nada. Ótimo, temos 2 hashtags nesse episódio. Vamos ver o que vai pontuar mais, eu entendi tudo ou não entendi nada. Bom, agora é aquele momento do podcast que eu fico aqui enrolando vocês, porque vou dizer que vai chegar mais um convidado ou convidade maravilhoso aqui do Sonic Cast, em que nós vamos bater aqui no nosso bate-papo gostoso. Bom, por que surgiu a ideia de um podcast que era solo, de nada virar um podcast com conversa, com entrevista, com bate-papo? Bom, mais uma coisa que a gente tem que voltar na história para explicar. Bom, o Sonic Cast originalmente, como eu disse, era só para eu ler os textos do meu livro. Quantos episódios ele deveria ter? Dividir os textos do livro em 20 episódios. Achei um número bacana, 2 dezenas, redondinho e cremoso, né? 20 episódios. Bom, quando chegou no episódio 20, eu tava naquela incerteza, cara, esse aqui vai ser o último episódio, mas tipo assim, Sonic Cast já faz parte da minha vida, eu amo fazer isso aqui. Como é que eu vou parar do nada de fazer o meu podcast? Não posso parar. E aí,
tive a ideia. Estávamos saindo da pandemia, porque o Sonic Cast começou na pandemia, ou seja, eu em casa com um microfone e um celular, posso criar quantos episódios eu quiser, mas para eu começar a chamar pessoas presencialmente, eu poderia ter que me encontrar com as pessoas, estar vacinado, não ter mais um vírus mortal circulando no planeta Terra. Ah, Sonic, por que tu não fazia live com as pessoas? Porque não era o objetivo do Sonic Cast. A graça de ter uma pessoa ali era literalmente isso. Eu saí da pandemia, daqueles 20 episódios solo, e agora iria voltar a me encontrar com as pessoas, presencialmente, um por um, devagarzinho. E aí a gente até cantava musiquinha, né? 3 doses de vacina não ter apertado, 17 são as credenciais para participar do Sonicast. Eu dizia na música, te vacinou 3 vezes, não votou no Bolsonaro... Vamos participar do Sonic Cast, vamos conversar, trocar uma ideia, somos amigos, afinal de contas, queremos nos rever. E aí, né, foi andando, conversei com pessoas e convidados legais, e convidadas legais, e parará. Aí daqui a pouco chegou a 4ª dose, aí a musiquinha mudou, 4 doses de vacina, não apertar, 22, no Sonic Cast a gente fala depois, por quê? 4 doses de vacinas, que era o correto para quem tinha tomado todas até então, não apertar 22, ou seja, número 22 na urna, tu reelegeria o Bolsonaro. E aí a gente fala depois, porque a gente não sabia se o podcast ia continuar, se não ia, enfim, etc e tal. Beleza. E aí, passou eleições, beleza, Bozo não foi eleito, aquela maravilha. Não que o Molusco seja uma maravilha, mas enfim, tínhamos vida de novo. E aí, cantávamos uma outra musiquinha. Chegou a tua vez, o teu momento de glória. Sonic Cast tá marcado na história. Porque era isso, chegou a tua vez, a vez de quem tava ali, sentadinho junto comigo. O teu momento de glória, o momento de glória daquela pessoa estar ali. Porque no Sonic Cast ela estava marcada na história. Porque Sonic Cast começou de uma forma meio contrassensual, digamos assim. Eu contando a minha vida, porque, tipo, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo pra te contar a minha vida. Então, enquanto eu não morrer, eu fico te contando a minha vida. E agora, aquele convidado vai contar um pouquinho da vida dele. Então, tipo, tá marcado na história. Isso é muito legal. É, tipo, de fato, celebrar a vida. Sempre com uma musiquinha pra dar aquela, né, quebrada no gelo inicial. Porque às vezes a pessoa tá meio nervosa ali e tal e tudo mais. E aí, cantávamos e conversávamos. Então, por isso que a partir de um determinado momento, começaram a surgir convidados presenciais no Sonic Cast, porque de fato eu poderia me encontrar com as pessoas, faria sentido termos pessoas. As histórias do Sonic estavam no livro, o livro já foi todo lido nos primeiros 20 episódios, então a partir do 21 a gente poderia contar mais histórias do Sonic com os personagens aleatórios. Olha aí como tudo tá interligado. Vocês estão entendendo que tudo que eu falo aqui nesse podcast está interligado? Bom, por isso, nós vamos agora para a gravação, para um áudio de uma pessoa que, se não fosse ele, não existiria o Sonic NM, não existiria o Louco Locutor, não existiria a criança, não existiria o Seu Kun, não existiria o locutor da voz do mal, não existiria nenhum personagem, nada, absolutamente nada dentro desse podcast. O meu criador. Por isso, vou convocar eles, os 2 locutores, para que eles anunciem o próximo convidado deste programa. Fiquem agora com o nosso criador! No Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Mas agora eu vou passar a bronca pra ele, o meu criador. Olá gente, tudo bom? Agora aqui assumindo as broncas, quem fala com vocês é o cara que não é tão legal quanto o Sonic NM, não tem aquela agitação toda, não tem toda aquela entonação de voz e tudo mais. Aqui é o CPF, pessoa física mesmo. Me apresento para vocês como Marcos Vinícius Coimbras Apelão, nascido no dia 25 de outubro de 1985. E a partir de agora eu vou contar para vocês algumas histórias. Não que essas histórias já não tenham sido contadas aqui dentro do Sonic Cast, mas contar para vocês de uma outra forma hoje.
como diz ali, quebrando as quartas paredes, né? Desvendando todos os mistérios. Bom, eu sempre me reconheci como uma criança muito criativa, uma criança muito inventiva, uma criança com dons para as artes vistos desde cedo. E sempre achei que a minha vida estava sendo observada. Eu me imaginava criança como se eu estivesse quase dentro de um Big Brother, assim. Como se eu estivesse sendo filmado. Às vezes eu fazia alguma atitude, imaginava que eu estava olhando para uma câmera. Aí eu parava e falava, o nome desse episódio vai ser Vinícius no dia tal, no parque tal, almoçou tal coisa. Sempre imaginei como se a minha vida fosse um seriado. Sempre, desde sempre, sempre achei. Sempre tive a mania de falar sozinho, de pensar em voz alta, de fazer imitação de voz de pessoa, de personagem. Então, sempre fiz essas coisas que vocês estão acostumados a ver no podcast como brincadeira, como a minha forma de ser criança. E aí, quando eu entrei na época escolar, isso de certa forma tinha um problema, porque assim, eu era uma criança muito falante, mas muito falante. E aí aquela coisa de não prestar atenção na aula, de querer estar sempre conversando, de ganhar bilhete na agenda porque estava falando demais, tudo mais. Sempre fui muito comunicativo, mas sempre fui um guri aplicado, que gostava de estudar e tudo mais. O grande problema foi quando eu fui para o ensino médio, o antigo 2º grau. Porque eu demorei para me encontrar, digamos assim, na minha tribo, para me encaixar em algum local. E tinha o grande problema também da minha época escolar, que era o meu nome. Meu nome, como eu disse ali no início, Marcos Vinícius Coimbra Zapelão. Tenho 2 nomes, Marcos Vinícius. Na minha família, os amigos da rua, todo mundo que me conhecia, eu era Vinícius. Então me apresentava como Vinícius. Quando cheguei na época escolar, como na chamada é por ordem alfabética, eu fui pro M. Então, no colégio, me chamavam de Marcos. E eu não conseguia me reconhecer naquele nome Marcos. Porque, afinal de contas, eu era o Vinícius, então eu me senti estranho, me senti quase com um peixinho fora do aquário, assim, quando eu estava no colégio. Então, tinha 1 ou 2 melhores amigos e não era aquela pessoa de fazer muitas amizades. Mas as que eu fazia, eu gostava de conversar, trocar ideia, enfim, conseguia me soltar e ser aquela criança que eu era quando eu estava em casa. Ou quando eu estava brincando com meus amigos da rua, enfim, quando eu estava sendo o Vinícius e não o Marcos. E aí, como eu disse ali, quando eu cheguei na época do 2º grau, né, o ensino médio, demorei muito para me encontrar na minha tribo. Até que um dia, frequentando ali, estudei no Júlio de Castilhos, o colégio grandão aqui de Porto Alegre, e frequentava o Coreto, que era um monumento que ficava em frente à escola, e que a galera do rock se encontrava por ali. E aí, em algum momento, comecei a frequentar essa galera do rock, e lá, uma menina que eu tenho uma gratidão eterna, a Marina, me deu o apelido de Sonic. Olhou pra mim e falou assim, cara, tu parece o Sonic, né? Usava o cabelo espetado com gel, toda aquela história que você já conhece. Só que a partir daquele momento eu pensei, cara, olha só, eu não gosto do Marcos, não gosto do meu nome ser Marcos aqui na escola, não me identifico. Achava muito estranho alguns amigos me chamarem de Marcos e outros me chamarem de Vinícius. Na minha cabeça aquilo nunca bateu. Quando ela falou assim, tu parece o Sonic, eu pensei naquele momento, cara, eu fiz alguma coisa pra essa guria que ela olhou pra mim e me reconheceu em Sonic. Ela disse que pra ela eu pareço o Sonic. Por quê? Porque afinal de contas eu tava com um grupo de amigos diferentes daqueles da minha sala de aula. A galera do rock, de camiseta preta, que podia ser quem quisesse. Tinha gente ali que era mais gordinho, gente que era gay, gente que era de todas as formas possíveis. E ali as tribos diferentes, né, com gostos diferentes, se encontravam e tinham alguma coisa em comum, aquele gosto por aquele tipo de música. Mas ali, né, a galera pintava o cabelo colorido, usava piercing, toda aquela coisa que tipo pode ser chocante, mas ali todo mundo era uma mesma coisa, ninguém via diferenças, vamos colocar assim. E eu pensei, então tá, já que ela disse que eu sou o Sonic, a partir daquele momento comecei a me apresentar como Sonic. E aí toda aquela questão de infância, de me reconhecer como Vinícius e não mais como Marcos, voltou tudo, né? Eu me apresentava, eu sou o Sonic, não sei o que, parará. E aí começava a falar daquele jeito mais Sonic que vocês conhecem e tudo mais. Então, aos poucos, mas bem aos poucos, mês após mês, ano após ano, eu fui desenvolvendo aquela casca, aquele personagem Sonic NM para todo mundo. Até que chegou um ponto em que o Sonic NM era muito mais conhecido do que o Marcos ou do que o Vinícius, porque
entrou internet, rede social, tudo mais. E aí eu comecei a fazer todas as minhas redes sociais com @Sonic_NM. Então as pessoas me encontravam, já me chamavam de Sonic, não estavam interessados em saber se eu era uma criança retraída, como é que eu era. Viu aquele cara na internet, aquele cara legal, que pintava camisetas, que fazia bonequinhos, que pintava coisas, que era criativo, e chamava aquele cara de Sonic. Maravilhoso. Os anos foram passando, até que chegou na criação da Crazy Art Sonic NM, que foi aquele fotolog que eu criei no ano de 2008, para juntar as fotos das coisas que eu já tinha feito, das camisetas, dos bonequinhos, dos desenhos, das coisas que eu já tinha feito, e que aos poucos foram também entrando, a partir dali, encomendas, né? Histórias também que já foram contadas aqui no Sonic Cast. E que aos poucos foram entrando encomendas e tudo mais, até que chegou um ponto que eu comecei a viver só daquilo ali, né? Que a Crazy Art Sonic NM se tornou, de fato, o meu trabalho. Eu larguei o trabalho de vida, botar trabalho CLT, e passei a ser um autônomo dentro da Crazy Art Sonic NM. Quando a Crazy Art Sonic NM estava perto de completar 10 anos da sua existência, eu pensei, cara, eu já tenho muita história, né, cara? Muita coisa legal. Eu tenho que registrar isso de alguma forma. Por isso, como eu falei ali pra vocês no início da história, eu sempre me via como uma criança que estava sempre sendo filmada, né? Como se a minha vida fosse um programa. E eu pensei, cara, eu vou escrever um livro, lembrando dessas coisas, de coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, de coisas já com a Crazy Art Sonic NM existindo, até chegar no final, a última coisa vai ser os 10 anos da Crazy Art Sonic NM. Vou fazer um livro com isso aí. E escrevi os textos que seriam os textos desse livro. Nunca lancei o livro. Passaram uns 3 anos que esse livro estava escrito. Deixei o livro, os papéis aqui, jogados numa gaveta. E aí, estávamos naquele período de pandemia. E aí, todo mundo apavorado, não sabia se ia estar vivo amanhã, medo de pegar o vírus e tudo mais. E aí, eu comecei a ouvir podcasts, porque me disseram que podcasts eram um troço legal. Sempre gostei de ouvir rádio, nunca fui muito dos podcasts, mas eu pensei, vou começar a ouvir podcasts. E eu comecei a ouvir podcasts e vi que existiam alguns podcasts focados em algumas coisas. E aí eu pensei, cara, interessante isso, talvez eu saiba fazer um podcast. E aí estava arrumando aquela gaveta e aí encontrei os textos do livro que eu tinha escrito 3 anos atrás. E eu pensei, cara, olha só que momento. E se eu fizesse um podcast lendo os textos desse livro? Vou dividir aqui para que caibam num número X de episódios e vou ler um texto por episódio. Eu leio o texto, faço comentários sobre o texto, lembranças da época, tudo mais. Vai ser também, de novo, aquele momento de eu registrar as coisas que eu já fiz, mas de uma forma diferente. Já que o livro não foi lançado, eu vou registrar isso no podcast, todo mundo vai poder ouvir e vai ficar gravado pro resto da vida. Maravilha, né? Afinal de contas, eu estava registrando a minha própria existência dentro daquele podcast, né? Contando com as minhas palavras as coisas que eu já tinha escrito naquele livro. Bom, e aí comecei a gravar os podcasts e tudo mais. E eu vi que se eu gravasse o podcast só falando do livro e depois comentando, ficaria muito curto, tinha que ter alguma coisa. Pensei, cara, também posso falar de trabalhos de pessoas que eu conheço, que eu gosto ali dentro, para indicar, para divulgar, e vou dar algum nome para isso. E dei o nome de Dica Cultural do Sonic Cast. E aos poucos fui desenvolvendo o programa, fui inventando coisas, fui trazendo as minhas imitações, os personagens, fui me soltando. Se tu ouve o programa, por exemplo, desde o início, tu vê que no início do programa eu falava com essa voz que eu tô falando para vocês, com a voz, né, de Marcos Vinícius aqui. Não tinha desenvolvido ainda a persona apresentadora do programa. Com aos poucos, literalmente muito aos pouquinhos, eu fui dando uma acelerada, fui ficando mais dinâmico, fui ficando bem mais louco, né, como eu sempre brinco, né, e assim fui fazendo os programas. Quando chegamos no último texto do livro, que seria o episódio 20 do Sonic Cast, eu chorei naquele episódio. Se você que está ouvindo eu dizer isso agora, ouviu o episódio, aquele choro é real, eu realmente chorei. Não tinha planejado como é que seria a despedida, me acabei chorando, porque eu pensei, cara, eu tinha inventado algo tão incrível e tão maravilhoso, que me dava tanto prazer, que como é que ele ia acabar? Eu não podia fazer acabar, eu tenho que inventar alguma coisa. Não tem mais o livro para ler. O mote principal, o motivo inicial e único do Sonic Cast era ler o livro que eu tinha escrito. E eu pensei, bom, o que eu posso fazer agora? Estávamos já saindo da pandemia, dava pra gente se encontrar presencialmente com as pessoas, e eu pensei, cara, já sei,
eu vou chamar as pessoas que eu mencionei naquele livro, que de certa forma contou a minha vida até aquele ponto. Mas vou chamar quais pessoas? Bom, as pessoas que eu considerar as mais importantes da minha vida. Então vou fazer mais 20 episódios considerando as 20 pessoas mais importantes. Por isso tem minha mãe, tem meu pai, tem meus irmãos, minha cunhada, meu cunhado, as pessoas que foram dicas culturais mais relevantes, enfim, todo daquele cenário de Sonic Cast dos primeiros 20 episódios estavam nos outros 20, agora presencialmente comigo. Mas eu pensei, cara, eu criei isso aqui para me expressar. Adoro falar e botar para fora e fazer personagens e não sei mais o que. Não, eu tenho que continuar fazendo isso. Então o programa tinha que continuar tendo a parte solo do programa, com eu falando, me expressando, fazendo os personagens, as dicas cultural e não sei mais o que. Mas óbvio, já num outro momento, agora a parte principal do programa vai ser a conversa, mas eu tenho que criar toda uma linha narrativa até chegar na conversa, explicar por que o convidado tá ali, fazer tudo isso. E aí fui fazendo, até que nós já estamos com sei lá quantos episódios aí do Sonic Cast, né, vivendo um atrás do outro. Só que aí eu me dei conta, cara, por que eu gosto tanto, afinal de contas, de fazer o bendito Sonic Cast? Porque assim, o Sonic Cast começou num livro. Eu não sou escritor, mas eu escrevi um livro. Que contava a história do livro? Contava desde a minha infância até os 10 anos do trabalho que eu inventei. Ou seja, eu tô falando de quem? Eu tô falando de mim. Depois, eu coloquei esses textos dentro de um podcast, em 20 episódios. Ou seja, pegava cada um desses textos, colocava no podcast e citava outras pessoas e outras coisas quaisquer que fossem importantes para minha vida. Do que eu estava falando o tempo inteiro? De mim. Passou a próxima temporada, a terceira temporada, a partir do 41, continuei fazendo as coisas, chamando pessoas para conversar, dica cultural, se criou um momento redondinho raivoso. Enfim, foram se criando outras coisas, porque afinal de contas o programa seguia acontecendo, seguia indo. Mas, em suma, do que trata o Sonic Cast? O Sonic Cast trata da vida do Sonic. Ou seja, o Marcos Vinícius Coimbras Apelão criou o Sonic NM, esta persona, que é o artista, que é o personagem, que é o nome artístico, que é o cara que vai aparecer na internet, que é o cara que vai gravar o podcast, que é o cara que vai pintar a camiseta, que é o cara que vai fazer a maquete. Porque o Marcos Vinícius Coimbras Apelão é o ser por trás daquilo ali, é o criador daquele personagem chamado Sonic NM. O Sonic Cast conta a vida do Sonic NM, independente da forma. O Sonic NM apresenta o programa chamado Sonic Cast, que na verdade conta a história do Marcos Vinícius Coimbras Apelão. As dicas culturais, todas elas são pessoas, coisas que o Sonic frequenta, situações que eu considero legais dentro da arte e da cultura para mostrar para as pessoas. Nem tudo da vida do Marcos Vinícius Coimbras Apelão vai parar dentro do Sonic Cast, mas a grande maioria delas, em algum momento, está presente ali. As pessoas que eu convido para chamar no programa são pessoas as quais eu elenco, que são importantes para minha vida e que eu quero apresentar e mostrar para os outros. Mas temos que lembrar, o Sonic Cast ele está sempre sendo gravado. Grava um programa, na semana que vem tem outro programa, depois outro programa. Ou seja, de certa forma eu estou sempre registrando a minha vida e dando isso de presente para as pessoas. Um dos motivos do Sonic Cast ser gratuito, não faz sentido tu ter que pagar para consumir o Sonic Cast. O Sonic Cast é o Sonic contando a vida dele para as pessoas. Uma coisa que eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, existia aquelas máquinas de tirar foto com filme para tu revelar. 24 poses, 12 poses. Tu pensava muito bem as fotos que tu ia tirar, porque afinal de contas tu tinha 24 poses para fazer. Depois tu ia revelar aquelas fotos, tu ia pagar por aquilo. E algumas fotos às vezes saíam desfocadas, saíam queimadas, não saía do jeito que tu imaginava. Aí depois tu colocava num albinho, e quando alguém ia te visitar na tua casa, tu, ó esse albinho de foto que eu fiz do aniversário do meu filho, esse álbum de foto que eu fiz da minha viagem, esse álbum de foto que eu fiz de qualquer coisa. A gente tem, como ser humano, a importância de saber que a gente tem que registrar os momentos e a gente sempre quer compartilhar com os outros. Não faz sentido nenhum tu fazer um momento, viver uma coisa e não poder compartilhar com os outros.
Antigamente se fazia isso com albinho de fotos. Hoje em dia eu faço isso com o Sonic Cast. O Sonic Cast nada mais é do que, entre aspas, um albinho de fotos do Sonic, que toda semana tem um episódio novo diferente. Por isso que eventualmente eu falava assim, aqui é uma série em áudio, a série da vida do Sonic, né? A série da vida do Marcos Vinícius Coimbras Apelão. Ele mesmo criou aquele personagem chamado Sonic NM, que é muito mais legal do que o Marcos Vinícius Coimbras Apelão, porque o Sonic NM fala assim, e é divertido, e faz tal coisa. E o Marcos Vinícius é o cara normal que tá ali por trás daquele personagem criado para te apresentar a vida dele. Ou seja, o Sonic Cast originalmente é um livro que foi virar um podcast, que foi formatado para ser um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse. Várias vezes eu falo isso, um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse. Não existe esse programa de rádio, porque ele não é numa rádio, ele é no Spotify. Então, ele teve que ser um podcast. Então, na verdade, é um programa de rádio dentro de um podcast que está dentro de um livro. Vocês conseguem entender a maluquice que é isso? Nas redes sociais, sempre na descrição, tá lá, Sonic NM, artista plástico e maluco. Porque é realmente uma maluquice. Eu faço muitas maluquices e tento apresentar para as pessoas. Se eu falasse para as pessoas do jeito que eu tô contando para vocês o que é o Sonic Cast, as pessoas talvez não fossem ouvir ou não conseguissem entender. Imagina se eu contasse para as pessoas que o Sonic Cast é a vida do Marcos Vinícius transformado num programa. Fica até meio arrogante, tu quer mostrar a tua vida, tu se acha muito interessante. Não, ao contrário, eu estou te mostrando que na minha vida existem várias outras pessoas incríveis, vários outros projetos muito sensacionais que eu conheço, que alguém me manda, que alguém me diz alguma coisa, que conversando com alguém eu descubro. De diversas formas eu te apresento vários amigos, amigas e amigas da minha vida. Então, essa talvez seja a grande sacada do Sonic Cast, porque o Sonic Cast, enquanto eu for vivo, ele vai continuar tendo episódios acontecendo para sempre, e o dia que eu não estiver mais aqui para gravar, eles vão ficar gravados na internet, as pessoas vão poder ouvir todos eles e eventualmente vão pegar uma piada, 2 piadas. Acho muito difícil de quem ouça o programa entenda todas as piadas. Não tem como, porque várias piadas eu faço pra mim mesmo. Tipo, eu tô ouvindo o programa depois e dando risada. Cara, olha a loucura que eu falei, olha que bobagem que eu inventei. Olha que genial que eu fui naquele momento. Porque eu sei o que significa ter o locutor e fazer a vinheta tal, ou ter a criança ela fazer tal coisa, ou ter o golinho d'água, ou ter a hashtag do episódio, ou ter, enfim, todas as pequenas coisinhas que tem dentro do podcast, sabe? Eu criei todas elas, ou foram criadas coletivamente com a audiência que me mandava alguma coisa e eu trazia para o programa. Então, essa talvez seja a grande maluquice real, né? Crazy art. Eu sempre dizendo que é maluquice para as pessoas, né? Artista plástico e maluco. Eu tô sempre me apresentando como maluco para as pessoas, né? O que eu tomo remédios para bipolaridade, né? Mas não é esse tipo de maluquice que eu tô querendo vir falar aqui agora. Então, o Sonic Cast nada mais é do que o personagem Sonic NM te apresentando a vida do Marcos Vinícius Coimbras Apelão, com quadros, com momentos, com convidados, com dica cultural, com qualquer coisa que eu queira trazer nos programas, mas nada mais é do que um capítulo da minha própria vida. E aí vocês pensam agora, quando aquelas pessoas vêm se convidar para participar do programa, que eu fico assim, cara, como é que eu vou convidar uma pessoa que eu não tenho nenhuma relação? Porque se o Sonic Cast eu estou contando a minha vida, essa pessoa não pertence à minha vida. Ela simplesmente quer um podcast para ser divulgada. Eu não posso divulgar qualquer pessoa no Sonic Cast, porque senão não faz sentido para a lógica do projeto. O projeto é eu seguir te contando a minha vida. Começou num livro, foi parar num podcast, amanhã pode ser outra coisa, eu não sei, mas vai continuar sempre sendo o Sonic Cast. Vocês já viram como é que se escreve Sonic Cast? Se escreve Sonic e o Cast com C maiúsculo, encostadinho no Sonic, como se fosse uma palavra só. Cast, em inglês, significa elenco. Quando termina o filme e começa a subir os créditos, aparece cast, e é todos os nomes dos atores. Por que é o cast coladinho no Sonic? Porque é o elenco de que tá junto do Sonic, ou seja, junto da história do Sonic, junto com o Sonic, seja o cast, os personagens, as pessoas, as histórias, ou seja, uma coisa está juntinha com a outra. Então não tem como tu fazer parte do Sonic Cast se tu não for o cast do Sonic, né? Explicando mais uma.
lembrando de mais um negócio, deixa eu pensar em 2022, quando eu estava prestes a lançar o episódio com o Judes, que eu julgo até hoje ter sido o melhor episódio da história do Sonic Cast. Eu queria muito contar para as pessoas o que eu tinha feito naquele episódio, todas as coisas com os personagens, um horário político faz de conta, a introdução até chegar na casa do Judes, fazendo uma imitação de Gugu na minha casa, não sei, todas as coisas que eu tinha feito naquele programa, que eu pensei, cara, ficou genial isso aqui. E aí o Saul Farias, meu grande amigo, que também já participou do Sonic Cast, responsável pela trilha de abertura que vocês ouvem na abertura do programa, chegou pra mim e falou assim, cara, tu dominou 100% a narrativa Gonzo. E eu pra ele assim, cara, o que é isso? Aí ele falou, cara, narrativa Gonzo ou jornalismo Gonzo é quando o autor, quando o jornalista se coloca dentro da história. Tu tá contando a tua história, tu tá contando a tua vida, só que tu travestiu ela de um programa. Tu transforma em quadros, em situações, na pessoa que tu quer chamar, não sei o quê. Mas tudo que tá ali tem relação contigo e não com outra pessoa. Tu não é um jornalista, um entrevistador, um repórter que tá trazendo matérias interessantes para as pessoas. Não, tu tá trazendo coisas da tua vida. Tu transforma essas coisas em quadros, em matérias, em reportagens, o que quer que seja. Mas isso é a narrativa Gonzo. Eu pensei, cara, que loucura, eu dominei um negócio que eu nem sabia que existia. Mas tem um nome. Isso que acontece no Sonic Cast e que já acontecia anteriormente no livro que eu escrevi, depois na primeira temporada, na segunda e na terceira também, é a narrativa Gonzo. Tanto que é dito ali na abertura, né? Personagens aleatórios dentro de uma narrativa Gonzo. Se as pessoas parassem e prestassem atenção nessa frase, que é talvez a segunda frase da abertura do programa, elas talvez, né, já entendessem as coisas. Mas como as pessoas simplesmente só vão ouvir e achar divertido, porque essa é a graça. Eu sou o louco, eu sou o Crazy Art Sonic NM, né? Então tenho que deixar só divertido e maluco, porque se eu explicar para as pessoas, como eu tô falando para vocês aqui agora, talvez também não fosse fácil de entender. Uma última coisinha, antes de terminar esse meu prólogo aqui com vocês. Meu filme favorito, Into the Wild, Na Natureza Selvagem, tem uma frase que é tipo a moral do filme. Que ele fala assim, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Né? Ele é um cara que se isola do mundo, vai pro meio do mato, quer viver lá, fora de sociedade, de cidade, de dinheiro, do que quer que seja, e acaba morrendo sozinho, né? Viveu talvez os momentos mais lindos e incríveis da vida dele, mas sozinho. Desculpa o spoiler aí, mas o filme é de 2006, eu acho. Então, né, 2006 eu acho que eu posso dar spoiler. Mas enfim. E eu penso isso, cara. É exatamente isso que se trata o Sonic Cast. A felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. A coisa que me deixa mais feliz nessa vida é simplesmente viver. Viver, acordar no dia de manhã e ter mais um dia para poder escrever minha história. Se o dia foi ruim, no dia seguinte eu vou ter outro dia para escrever minha história. E outro dia de novo, e outro dia de novo. E aí eu transformei essa contação de dias após dia, após dia, após dia, num negócio chamado Sonic Cast, que sou eu te contando a minha vida. Eu chamo o seu Sonic NM para apresentar lá para ti, e tu fica ouvindo, curtindo, te divertindo, porque essa é a graça. Eu quero poder compartilhar essas coisas contigo, porque só conhecer um monte de gente legal, um monte de dica cultural, um monte de professor, um monte de artista, um monte de várias coisas, para mim, sozinho, não teria graça nenhuma. A graça é eu, de fato, poder compartilhar com as pessoas e as pessoas ouvirem, se divertirem. Algumas vão entender todas as piadas, talvez, não sei, acho difícil. Algumas vão entender 2 ou 3, mas no final, todas elas vão realmente curtir, porque eu faço o programa com muita vontade, com muito amor, né? Penso em cada detalhe dele. Sou certamente a pessoa que mais ouve o Sonic Cast do que qualquer outro ouvinte, porque antes do episódio ir pro ar, eu ouço o episódio várias e várias vezes até lançar, para curtir aquele momento, para absorver tudo, né? Tentar melhorar pro próximo, né? E tentar sempre evoluir. Mas então é isso, agora tu sabe, tu ouve um podcast que na verdade é um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse, que na verdade é um livro que eu escrevi, que na verdade, verdadeira de tudo, é a vida do Marcos Vinícius Coimbras Apelão. Durma com um barulho desse, até a próxima.
Ai, muito obrigado, meu criador. Ele é maravilhoso, né? Lindo, gostoso, talentoso, um gênio. Esse sim, de fato, o meu criador. Bom, vocês sabem que quando chega no final deste programinha, eu tenho que vir aqui e me despedir de vocês. Mas me despeço sempre dizendo um bom qualquer momento do seu dia que você esteja ouvindo este programa. Porque, de fato, eu nunca sei a hora que você está ouvindo o Sonic Cast. Por isso eu te desejo, se você estiver fazendo isso na sua manhã, te desejo um bom dia. Agora, se você estiver ouvindo o Sonic Cast na tua tarde, eu te desejo uma boa tarde. Mas tu sabe, só pode dar boa tarde depois que almoça. Almoçou, aí sim é uma boa tarde. Agora, se tu já trabalhou, já fez todos os teus compromissos do dia, chegou em casa e aí vai dar aquela desopilada, vai tomar aquele banho relaxante, ou vai ficar só jogado no sofá como quem não quer nada, ou daqui a pouco vai lavar aquela loucinha do café da manhã na tua noite, mas no caso já for de noite, eu te desejo uma boa noite para você. Agora, sempre pergunto quando temos um convidado, como é que está o teu sono? Por quê? Porque caso tu perca o sono na tua madrugada, você pode o quê? Maratonar o Sonic Cast. Olha só quantos episódios desse podcast nós temos já com 3 anos de programa. De fato, muitos e muitos episódios. Então, se você estiver maratonando o Sonic Cast na tua madrugada, eu te desejo uma boa madrugada para você. Agora é aquele momento em que eu mando um beijo para uma parte do teu corpo completamente aleatória. Por que eu faço isso? Bom, não posso pegar e ficar te mandando só beijinho no coração. Isso seria muito óbvio. Aqui no Sonic Cast fazemos coisas aleatórias. Então, hoje vou mandar um beijo na sua batata da perna. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. E agora vou chamar ele, o seu louco locutor, para dar o tchau final. Por favor, chega aí, seu louco locutor, e se despeça da galera. Um beijinho e tchau, tchau! Sonic Cast, o podcast underground. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.